boa tarde. Estamos aqui na Fortaleza Nossa Senhora da Luz, que é, porventura, um dos mais importantes, mais simbólicos e mais extraordinários monumentos de Cascais, para receber o Sr. António Aguiar, uma das figuras, também ele, mais relevante na área do turismo, que, como sabemos, é a vocação municipal. Estamos a comemorar o 57º aniversário de Cascais e temos a sorte de o fazer com um senhor com S grande sentado ao nosso lado. Uma figura incontornável do mundo do turismo, com uma vastíssima experiência na área da gestão hoteleira e do associativismo, que literalmente nasceu, cresceu e viveu sempre com o turismo de Cascais no coração. O Sr. António Aguiar dirigiu os principais hotéis da região, dirigiu grandes operações turísticas de âmbito nacional. Estou-me a lembrar, por exemplo, do antigo Hotel Penta, do atual Marriott, dos hotéis da Coria. E, no âmbito dessas funções, foi também presidente e fundador da Associação dos Diretores de Hotel, foi vice-presidente do Turismo de Lisboa, vice-presidente do Turismo do Estoril, vice-presidente do Turismo da Coria e, ao longo dos muitos anos de atividade neste setor fundamental para Cascais, recebeu, que comprovam a importância do seu trabalho, inúmeras medalhas e diplomas que, de alguma maneira, certificam a sua relevância neste setor. O Sr. António Aguiar tem uma ligação visceral com o Hotel Londres, com os Estoris, foi diretor do Hotel Now, foi diretor do mítico Hotel Cidadela e do também mítico Hotel Estoril Eden, no coração do Monte Estoril. E estava em funções na área do turismo, neste espaço tão relevante que é Cascais, naquele mítico dia de 25 de abril de 1974. E de então para cá, o Sr. António Aguiar foi, de facto, responsável direto por muitos dos processos de modernização que fazem com que o turismo seja hoje aquilo que é e nós tenhamos um Cascais turisticamente pujante, enquanto destino de exceção nesta Europa, que hoje conhecemos. A secretária do Sr. António Aguiar, a secretária onde ele trabalhava, foi o cerne de quase tudo o que de importante se passou no turismo durante as últimas décadas. Por ali passaram os problemas, por ali passaram as histórias que dão forma à história do nosso turismo e neste local tão emblemático como é a Fortaleza Nossa Senhora da Luz, onde tudo está marcado pela nossa identidade municipal, vamos ter a oportunidade única de o ouvir, de desvendar estes segredos e de aprender com ele aquilo que é a vocação principal, se calhar primordial e essencial desta nossa terra. Muito obrigado, Sr. António Aguiar, por ter aceito este nosso convite e por estar aqui connosco nesta ocasião tão importante. Eu queria começar esta conversa próximo daquilo que é o estereótipo das conversas de Cascais e por isso vou ousar fazer-lhe a pergunta que nós queremos ver respondida no âmbito destas funções. Onde é que o senhor estava no dia 25 de abril de 1974? No dia 25 de abril de 74 estava no Hotel Londres, como é óbvio, e foi difícil perceber os contornos de toda aquela movimentação. A princípio a gente não percebia o que era e, portanto, foi tudo pacífico até as coisas começarem a rolar e a Revolução começar a definir os seus contornos. E com as consequências óbvias para o turismo, que foi, ao fim de pouco tempo, pura e simplesmente, o turismo acabou. Não houve mais conversas. Sendo que, 2 ou 3 anos antes, em 73, já tinha havido uma das maiores crises que afetaram, de facto, muitíssimo o turismo, e particularmente nesta região, que foi a crise do petróleo, na sequência da guerra de Israel-Egito, em que o petróleo subiu de um dia para o outro 400%. Pura e simplesmente os aviões deixaram de voar e as operações todas que eram feitas nessa altura a nível de charters foram todas canceladas. Os hotéis aqui no Estoril ficou tudo vazio. Portanto, ainda não nos tínhamos recomposto da crise de 73 do petróleo quando se dá a Revolução Portuguesa. A Revolução Portuguesa, a princípio,
a chamada Revolução dos Escravos, tudo muito bonito, mas teve consequências, porque todos os dias andavam militares na rua com jipes, fardas operacionais, camuflados, metralhadoras, etc. E o turismo desapareceu. As pessoas tinham medo. Embora no meu caso particular tivesse tido uma experiência única, quando vi que não havia nenhum tipo de turismo, tive a oportunidade de desenvolver uma modalidade que eu não fazia nem ideia do que é que aquilo era, que foi o chamado turismo político. O que é que era o turismo político? Em duas palavras, para não perder muito tempo com esse tema. Eram os observadores a nível internacional, maioritariamente europeus, dos diversos partidos da Europa que vinham a Portugal para ver o que é que era a Revolução. E então onde é que eles ficavam instalados? No hotel que eu dirigia na altura. O que é que acontece? Eu tinha várias ligações pelo meu passado recente no serviço militar e ter amigos que ainda estavam no serviço militar, e a animação era toda feita à volta da Revolução. Portanto, as pessoas iam a Lisboa, em vez de irem ver monumentos e outras questões culturais, etc., iam ver manifestações, iam ver iniciativas que os militares faziam. Quando não havia essas manifestações que os interessassem, vinham para o hotel, eu chamava uns amigos que estavam a fazer o serviço militar, vinham de camuflado, tiraram-se os sofás todos da sala, as pessoas sentavam-se todas no chão e havia uma explicação de quais as causas e os motivos que tinham conduzido à Revolução Portuguesa e os seus contornos. E foi assim que nós vivemos durante alguns anos. Mas esse acontecimento que mudou radicalmente a face de Portugal teve consequências diretas e imagino que até positivas, vendo agora à distância, naquilo que era o turismo aqui da região, porque na prática, desconstruindo muitos daquilo que eram as operações consistentes que existiam até essa altura, imagino que se tenham aberto caminhos novos, novas perspectivas e novas dinâmicas, onde o Sr. António Aguiar teve participação direta. Houve, sim, senhor. Nós, de facto, estávamos empenhados quase na totalidade e exclusivamente aos ingleses, e a partir dessa altura apareceram outras nacionalidades motivadas, de certa maneira, por questões políticas numa fase inicial. E de maneira que isso veio mostrar que existiam outros caminhos, houve uma diversificação da clientela. Mas, logo a seguir à Revolução, e quando a Revolução começou a estabilizar, houve uma outra coisa, que foi a independência das colónias, que fez com que viessem os retornados. Na altura, como maioritariamente os hotéis ainda estavam vazios, o que é que acontece? Os retornados vieram ocupar os hotéis. E foram recebidos nos hotéis, eu estou a dizer, foram recebidos, graças a Deus, porque não havia meio de pagar os ordenados ao pessoal e pagar as despesas mínimas para fazer funcionar os hotéis. E então, nessa altura, entre ano e meio, 2 anos, os hotéis estiveram sempre ocupados com retornados, até mais ou menos 78. Claro está que, quando os retornados saíram, pela ocupação maciça que fizeram das instalações e diária das instalações, com ocupações que excediam muitas vezes os 100%, porque as crianças, para não ficarem separadas dos pais, dormiam nas banheiras, etc., no chão, e, portanto, havia muito mais do que a ocupação normal. Quando eles saíram ao fim de 2 anos, os hotéis estavam destruídos. Os hotéis estavam destruídos e o turismo já não era o que era anteriormente. Portanto, os hotéis estavam degradados, mas o meio ambiente e a vocação das pessoas para fazerem turismo também já não era a mesma do passado, porque anteriormente os turistas ficavam dentro dos hotéis e raramente saíam porque não sentiam motivação para saírem. A vida deles era almoço, jantar dentro do hotel e passavam o tempo todo nas piscinas dos hotéis. Não vinham para a praia quase. Quando a seguir aos retornados começa o turismo a evoluir num sentido completamente diferente e começam a ir à praia, o que se verificou, o que nós verificamos, nós, hoteleiros de uma certa geração, que tínhamos como denominador comum, maioritariamente tínhamos todos à volta de 30 anos, começámos a olhar à nossa volta e vimos hotéis destruídos, meio ambiente, a praia sem saneamento, parecia que estávamos num país qualquer do terceiro mundo. E nós começámos a perceber que era necessário criar uma nova imagem, mas também criar as condições para infraestruturar e para que o turismo pudesse ter uma evolução diferente daquela que tinha tido até então.
Começámos a falar informalmente entre um grupo mais restrito, meia dúzia de hoteleiros, que tinham, como digo, o denominador comum da idade à volta de 30 anos, exceto um, que era mais velho do que todos nós, posso dizer o nome, era o António Teixeira Murta, que era mais velho que nós, mas bem mais velho, mas que tinha uma juventude, um ânimo e uma experiência de vida e uma prática que nos interessava muito, e foi um homem que nos transmitiu também grandes experiências e que nos motivou para grandes iniciativas. Daí o termo-nos envolvido em diversas iniciativas no sentido de tentar resolver problemas que já não estavam, obviamente, ao nosso alcance, e muito menos da hotelaria toda, como o problema da resolução do saneamento básico da costa do Estoril. Portanto, era uma obra que nós não fazíamos ideia da dimensão, viemos a descobrir depois mais tarde, e que veio, consequentemente, mais tarde, quando percebemos também que ultrapassava em dimensão a sua execução a própria Câmara de Cascais e a própria Câmara de Oeiras, era um problema que tinha que ser resolvido pelas câmaras de Cascais, Oeiras e até pelo Governo Central, implicava o dispêndio de verbas que só viemos a conseguir, em parte, para começar a fazer as obras, através de uma iniciativa em que nos envolvemos, que foi a atribuição da concessão de jogo do casino, que até então era feito sempre de uma forma arbitrária. Nós conseguimos, com muito custo, devo dizer que foi das iniciativas mais difíceis em que nos envolvemos, conseguimos que essa iniciativa fosse atribuída em concurso público, donde a verba que foi libertada por causa do concurso público foi mais do dobro daquela que a concessionária anterior estava disposta a pagar. E, portanto, nós também tínhamos reivindicado, tanto junto do poder local como do poder central, para que essas verbas fossem maioritariamente ou quase que exclusivamente aplicadas a benefício do desenvolvimento da zona. Benefício da zona no aspecto geral, até residencial, mas também e muito no aspecto turístico. E foi o que aconteceu. Foi uma verba extraordinária que foi libertada em 1984 e depois, numa fase subsequente, houve a deliberação e a discussão de quais as obras prioritárias executar com aqueles fundos para que o Estoril viesse a ganhar uma nova notoriedade que ocupasse o lugar daquela que existia anteriormente, que era essencialmente o sítio onde viviam os reis e onde as pessoas vinham para ver onde é que os reis tinham vivido. Só que uns anos mais tarde as pessoas já não queriam saber disso para nada. Era necessário construir a tal notoriedade e uma nova imagem para Cascais, tanto mais que, no meio desta história toda, nós também perdemos o nome de Costa do Sol, que foi adotada por uma região espanhola, porque nunca a tínhamos registado, e, portanto, tivemos que criar um outro nome, que passou a ser a Costa do Estoril, mas que tinha que ser associada com uma imagem que fosse suficientemente atrativa e moderna para um tipo de exigência que as clientelas tinham e que anteriormente não era a mesma, como é óbvio. Eu imagino que toda a conturbação desse período, imagino não porque conheço o Sr. António Aguiar há décadas já, e sei que toda essa conturbação onde participou ativamente gerou uma série de histórias pouco conhecidas das pessoas de Cascais, que eu gostava que, dentro daquilo que é possível, nos ajudasse a desvendar. Porquê? Porque o Cascais que temos hoje resultou, de facto, desse vosso trabalho nessa altura. E o turismo, que é essencial para nós termos futuro, nasce, efetivamente, daquilo que vocês fizeram nesse final da década de 70 e início da década de 80 na região. Olha, eu posso lhe dizer que em 20 anos trabalhámos muito. Para além do trabalho que nós tínhamos no dia-a-dia de gerir os nossos hotéis e ir buscar as receitas necessárias a fazer funcionar os hotéis e a reconstruí-los, etc., nós apercebemos-nos que gerir os hotéis e os negócios não era só e apenas gerir o negócio que estava diretamente nas nossas mãos, que era o hotel, da porta para dentro. Isso tinha sido uma gestão do passado, que era gerir da porta para dentro, porque para fora não era preciso nós preocuparmos com nada.
Mas a partir dessa altura, dos finais da Revolução, princípio dos anos 80, nós apercebemos que as pessoas escolhiam essencialmente o virem para esta zona e não para outra, pelas condições naturais que essa zona oferecia no seu espaço público. E, portanto, o espaço público passou a ter uma organização completamente diferente daquela que teve até então. Nós passámos a preocupar-nos com a maneira de arranjar com quem tinha essa incumbência, que era a autarquia local, ter que se ocupar com determinados aspectos que tinham que ser melhorados para atrair essa tal clientela. E, portanto, numa fase inicial tivemos que sensibilizar, neste caso a Câmara de Cascais, para se envolver e apostar e investir na melhoria do espaço público. E que teria, obviamente, na altura, como contrapartida o quê? Tinha como contrapartida que ia arrecadar muito mais impostos desde que a zona fosse bem sucedida através de uma atividade que era o turismo. Mas estamos a falar, desculpe interromper, estamos a falar basicamente da aplicação dos verbos do jogo na recriação de um novo cenário na Costa do Estoril, nessa altura, que fosse capaz de captar novos mercados, novas clientelas e gerar uma dinâmica que depois, por sua vez, gerasse emprego e tudo mais que é necessário para o dia a dia. Exatamente. Para nós, também havia um denominador comum que é muito importante aqui referir, é que todos nós éramos diretores de hotéis ou proprietários de hotéis na zona, mas éramos residentes. Portanto, nós defendíamos os interesses da nossa terra. Nós já tínhamos, nessa altura, a consciência de que esta zona do Estoril e Cascais, como zona de habitação, era extraordinária, mas não queríamos ver esta zona transformada só e apenas num dormitório de Cascais e numa zona que não tivesse vida própria e que também, é bom referir, não trouxesse a oportunidade às pessoas que aqui viviam de ter uma atividade económica e também social. Porque o turismo, quer se queira, quer não, e há muita gente que ainda hoje, para nós na altura foi uma luta desgraçada, porque não havia por parte das entidades oficiais do Governo Central, etc., por aí fora, do reconhecimento desta atividade. Só haviam defeitos nesta atividade. Como ainda hoje, há uns que veem defeitos. Mas eu só digo uma coisa, e é isso que eu defendo também aqui assim, é que a atividade turística é uma atividade extraordinária em matéria de receitas diretas e indiretas, mas também é uma atividade extraordinária sob o ponto de vista social para criar oportunidades de emprego e de atividade. É evidente que hoje há pessoas que dizem pois, mas é uma atividade que não traz mais-valia. Não, não é bem assim, porque a prova disso, e eu só digo isto para terminar, é que países economicamente muito evoluídos e ricos, estou a falar de uma Inglaterra, França, Espanha, Itália, que são economias que têm uma pujança que a nossa não tem, todas elas se dedicam extraordinariamente ao turismo. É evidente que as pessoas dizem, pois, mas há muitos que trabalham, mas ganham ordenados mais baixos. Pois é, são os que não têm qualificações e têm uma função transitória até passarem para outra atividade eventualmente, mas isso existe em todos os países. A gente assistiu e sabe bem como é que isso se processou e processa em todos os outros países que eu referi. E, portanto, nós não somos exceção. A prova é que países e economias bem mais evoluídas, basta olhar aqui para a nossa vizinha Espanha, encontrou no turismo uma forma de relançamento económico extraordinário. É dos países que têm maiores receitas de turismo em todo o mundo. E que importância é que teve na sua vida pessoal e na região o facto de, no início dos anos 90, ter ido para Lisboa e depois ter envolvido naquele processo extraordinário da criação do turismo de Lisboa, do turismo do Estoril e por aí adiante? Eu, quando me reformei, fui buscar os meus papéis todos e comecei apostado em rasgar papéis e deitar coisas fora. E comecei a ver os papéis um a um e um dia encontrei um papel que dizia tantos tal restaurante do Hotel Penta estavam presentes fulano, fulano e fulano. Nós éramos 3 ou 4. Cito só um nome para vos dizer, por curiosidade, que era um homem que se chamava Belmir de Azevedo, Belmir Santos, que era diretor do jornal e dono do jornal Publituris. E nós começámos a discutir que o turismo em Lisboa não tinha modo de evoluir e que era preciso criar uma dinâmica completamente diferente.
E foi nesse dia, à mesa, no Hotel Penta, que dissemos que era necessário organizar o turismo de Lisboa e fazê-lo sair da dependência da promoção e da orientação que o Governo, através dos ICEPs, davam ao turismo. A gente já sabia que não saía daquele marasmo. E então resolvemos negociar entre os hoteleiros todos da cidade de Lisboa, que não eram muitos, curiosamente. No princípio, quando eu fui para Lisboa, o número de hotéis que havia não tem expressão rigorosamente nenhuma com o número de hotéis que agora existem. Houve um crescimento exponencial da hotelaria na cidade de Lisboa. Mas os hoteleiros todos juntos acordaram em libertar verbas para fazer uma promoção conjunta à semelhança daquilo que tinha sido um exemplo extraordinário aqui assim na Costa do Estoril, que foi o programa promocional do Viva Estoril. O Viva Estoril, em duas palavras, o que era? Foi um movimento que agregou toda a hotelaria e depois, numa segunda fase, não só porque metia restaurantes, rentacares, agências de viagens, etc., metia todos os parceiros do turismo, davam o seu contributo para se poderem fazer filmes e fazer apresentações conjuntas do que era a região do Estoril. Mas depois, numa segunda fase, inclusive cresceu essa zona para a zona de Sintra, para a zona de Mafra e para a zona de Oeiras. E porquê o crescimento para essas zonas? Sintra, por exemplo, não tinha praticamente turismo, mas tinha a parte monumental, a parte histórica, tinha a beleza natural da Serra de Sintra. Mafra tinha o típico da região de Mafra. E Oeiras estava a querer crescer também para o turismo. E, portanto, nós associámos porque entendemos que devia haver uma maior força económica para fazer a promoção desse destino. Voltando agora à cidade de Lisboa. Quando eu fui para Lisboa, nós, aproveitando um bocado a experiência daquilo que tinha sido feito aqui, avançámos também para um movimento de conjunto, de grupo, com poder económico. E numa segunda fase, logo a seguir, ainda tentámos outra coisa que foi também muito importante em dois aspectos, que foi o envolvimento da Câmara de Lisboa neste processo todo. Porquê a Câmara de Lisboa? Porque a Câmara de Lisboa tinha que estar envolvida porque era quem geria o espaço à volta dos nossos hotéis e tinha que gerir o espaço todo da cidade. Mas também a Câmara de Lisboa tinha um departamento de turismo com verbas que eram significativas e nós encontramos maneira de os associar e de fazer o turismo de Lisboa numa iniciativa que era essencialmente promocional, mas também de imagem, que criou grandes oportunidades que a maior parte das pessoas nem percebem como é que aquilo surgiu. Mas só para vos dar uma dimensão do que foi a importância dessa iniciativa, para ir ao terceiro ou quarto ano, o turismo de Lisboa movimentava por ano qualquer coisa como 25 milhões de euros de orçamento, sendo que maioritariamente esse orçamento era para promoção. Saímos fora da dependência total quase do ICEP e passámos a fazer os programas com operadores privados no campo do marketing dos melhores que havia em cada um dos mercados. E, portanto, ao fim de pouco tempo, estávamos a ter resultado das iniciativas que nós próprios definíamos como prioritárias. Portanto, o turismo que hoje conhecemos e em que podemos ver nas grandes feiras internacionais, em Frankfurt, em Berlim e por aí fora, nasceu de facto desse jantar no Hotel Penta e teve repercussões posteriores aqui no Estoril. Mas nasceu no Estoril. Nasceu no Estoril primeiro. Nasceu no Estoril. Eu acho, por aquilo que estive a ver agora há pouco tempo, para me centrar cronologicamente nesta coisa toda, como a primeira iniciativa feita em Londres em 1981. Foi a primeira vez que nós fizemos uma iniciativa no estrangeiro e, portanto, essas iniciativas de conjunto ultrapassaram em muito todas as iniciativas individualizadas que não conduziam a nada. Portanto, Lisboa, só para voltar e para as pessoas terem uma noção da importância de tudo isto e de estarmos agregados e de estarmos conscientes e com um plano que desenvolvemos.
Conseguiu-se trazer as companhias low cost de aviação, conseguiu-se trazer os grandes navios de cruzeiro para Lisboa, que anteriormente não vinham, e conseguiu-se fazer uma série de iniciativas e diversos desenvolvimentos de turismo, como o turismo de curta duração de fins de semana, o turismo de reuniões e conferências, considerado o turismo de trabalho. Portanto, conseguiu-se trazer uma vida para Lisboa que, ao fim de uma dúzia de anos, nós que começámos esse movimento, falando ainda hoje muito uns com os outros, dizemos: foi formidável, foi extraordinário, não sabemos como é que conseguimos e agora não sabemos é como é que devemos parar e dizer a esta gente: não façam mais hotéis, porque realmente isto tornou-se uma coisa perfeitamente imparável. Sr. António Aguiar, foi uma honra imensa tê-lo aqui connosco. Um dos pais, um dos fundadores, um dos participantes e um dos motores do turismo do Estoril e de Cascais destas últimas décadas e, sobretudo, uma expressão viva de que, com vontade, com conhecimento e com amor a Cascais, é possível, de facto, fazer a diferença e concretizar as coisas. Terminamos esta conversa como a começámos, na Fortaleza Nossa Senhora da Luz, uma âncora essencial de onde se tem, porventura, a melhor vista de Cascais e que é bastante significativa se pensarmos que todo o trabalho que fez, todos os resultados que alcançou, ainda vão dar frutos, porque ainda há tanto para fazer nesta nossa região. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu contributo nestas conversas de Cascais.